Muito bem, na aula de hoje nós vamos estudar a seção 5 sobre cores do HTML e também nós vamos tratar sobre a aula 34, sobre cores RGBA, que também podemos usar como uma ferramenta importantíssima na questão das cores, ok? Então, abra o seu Visual Code, vai em File, Folder e procure o seu arquivo onde você salvou o arquivo dos seus estudos. No meu caso, está no HD externo. Clicar no Arsênio. Fechar aqui. Eu vou deixar selecionado essa seção 5. Vou criar New File. Aula 34, underline, cores, underline, rgb.html. Ok? Feito isso, você vai dar um Enter e vai aparecer aqui do seu lado direito a área onde nós faremos os códigos de marcação. Vou colocar o cursor bem na reta, nessa linha quase invisível entre essa parte cinza escura e essa mais clara, e vai se tornar uma seta de duas pontas. Clico e arrasto então para a esquerda. Eu vou teclar as teclas de atalho Shift, exclamação, dou Enter e o Visual Code já me adianta alguns códigos, né? A estrutura do código HTML. Como de costume, tiro EN, PT, -BR, Português do Brasil. O título eu vou mudar, vou colocar o assunto da aula de hoje, que vai ser, na qual nós estaremos abordando nesse momento. Então, coloco o título aí, círculo, tem acento no I, círculos, RGB, ok? Só isso. Clique na linha número 9, e nessa linha nós vamos abrir um header, o primeiro H1, que é o título. Você digita H1, dá um Enter e coloca então, escreve o título, círculo com cores RGB, ok? Feito isso, agora nós vamos colocar um comentário menor que, exclamação, 2 traços. Esse comentário não aparece para os usuários externos, e sim só para você. Então, imagine as cores de carros podem ser variadas, né? Pode ter variadas cores. Pode ter variadas cores. Muito bem. Coloco uma vírgula aqui. Vou dar um Enter e continue escrevendo. Mas no documento do carro será escrito em vermelho, verde ou azul, ok? Então, existem várias tonalidades de vermelho, tonalidade de verde, tonalidade de azul, mas no documento propriamente dito,
no carro só vai ter só aquela cor principais, né? Vamos abrir outro comentário rapidinho. Importante anotar isso. Então, o motivo é que essas cores são as bases para formar outras cores, ok? Percebe que está formando uma linha aqui reta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Alt Z. Aí eu vou comprimir o que eu escrevi para ficar mais visível, ter mais visibilidade do que eu estou fazendo. Abri mais um comentário, menor que, exclamação, 2 pontos, 2 tracinhos. Detalhe: cada espaço de vírgula ocupa um espaço da cor RGB, ok? Mais um comentário, menor que, exclamação, 2 traços. O que é RGB? Boa pergunta. Cada letra é o nome de uma cor base. R vem do red. G vem do green. E o B vem do blue. Ok? Então nós temos vermelho, verde e o azul. Agora o que nós vamos fazer? Depois que nós entendemos o conceito sobre RGBA nos comentários, a gente vamos criar o nosso a nossa div. Então, para isso, escreva div, a ferramenta do sistema Visual Code já trouxe, dá um Enter e dá um Enter novamente. Nessa div, nós vamos criar um atributo, que vai ser o Cresce. Então, eu coloco o meu cursor na primeira div de abertura, deixo ele aqui, escrevo Cresce. A partir do momento que eu escrevo CL, o sistema já trouxe para mim Cresce. Então, não preciso escrever Cresce diretamente. Eu dou um Enter para agilizar. E o valor dessa Cresce, eu vou colocar como container, ok? Aqui está o nosso primeiro Visual Code, nossa divisão do Class Container. Eu vou clicar aqui na linha 16 e vou acionar a tecla Tab. Feito isso, eu vou criar outra div e vou dar um Enter. E nessa div também eu vou colocar o cursor do mouse no primeiro div e vou dar um espaço. E vou criar o atributo Class. Apareceu novamente, veja, apareceu novamente. Eu vou dar o Enter e vou escrever o valor desse atributo Class, que é o Circle Red. Então tem um círculo vermelho. Vou até o final da tag fechamento do div e vou dar um Enter. E vou criar outra div e vou dar um Enter. Vou colocar o cursor do mouse dentro da div de abertura, vou dar um espaço e vou repetir também o valor, o atributo que é o Class. E vou colocar Circle Origin. Após ter feito isso, vou colocar meu cursor no final da div de fechamento, vou dar um Enter e crio outra div
e dou um Enter. Coloco o cursor do mouse no primeira div de abertura e dou um espaço. Escrevo o atributo class. Vou escrever mais um circle, espaço, Wellow. Coloco o cursor após a div de fechamento, dou um Enter, abro outra div, dou um Enter, coloco o cursor do mouse dentro da div de abertura, dou espaço, coloco o atributo que é o class. Crio outra circle e dou um espaço e crio a cor cream, que é o verde. Coloco o cursor após a tag de fechamento do div, novamente, dou um Enter, crio mais uma div, dou um Enter, coloco o cursor dentro da primeira div de abertura, dou um espaço, repito o atributo class, dou um Enter, escrevo o valor desse atributo que é o circle, e a cor que eu vou colocar, tier. Coloco o cursor após a tag de fechamento da div, dou um Enter, crio mais uma div, dou um Enter, ponho o cursor do mouse na primeira div de abertura, dou um espaço, coloco o atributo class. E crio mais um circle. Dou um espaço, a cor que eu vou colocar agora é blue. Coloco meu cursor após a tag de fechamento da div, dou mais um Enter, crio mais uma div, coloco o cursor do mouse na primeira tag de abertura da div, crio o atributo class, crio mais um circle, coloco a cor índico. E assim eu vou fazendo por diante. Crio mais uma div, dou Enter, coloco o cursor do mouse na primeira div de abertura, crio o atributo class, ponho o valor desse atributo que é o circle, coloco a cor violeta. Coloco o cursor após a tag de fechamento, div, crio mais uma div, coloco o cursor do mouse na primeira div de abertura, dou espaço, crio o atributo que é o class, coloco o valor desse atributo que é o circle, coloco a cor que é magenta, e coloco o cursor do mouse após a tag div de fechamento. Dou mais um Enter, crio mais uma div, dou um Enter, coloco o cursor do mouse na div de abertura, dou um espaço, crio o atributo class, coloco o valor desse atributo que é o circle, dou um espaço, coloco a cor pink. E vamos em frente. Crio mais uma div, coloco o cursor do mouse na primeira div de abertura, coloco o atributo dessa div, que é o class, coloco o valor desse atributo, que é o circle, coloco a cor light cream. Coloco o cursor após a tag de fechamento da div, crio a última div, dou um Enter, cursor do mouse na primeira div, crio um atributo para essa primeira div, que é o class, coloco o valor, que é o circle, e a cor light cream, não, light blue, ok? Cream nós já tínhamos feito. Finalmente, então, nós terminamos essa parte da div, das cores div. Temos uma div class container e ela fecha aqui embaixo. E temos uma série de divs com atributos circle, ok? Vai representar cada uma das cores que nós vamos precisar, ok? Feito isso, nós vamos salvar, clica em qualquer lugar, salva, Ctrl S, abra o browser, clique no botão direito do mouse, vá em Open. Eu vou aumentar aqui para vocês poderem visualizar.
Vamos lá. Vai em Open with Live Server. Vamos esperar o browser a ser aberto. Então, nós temos aqui o nosso site Circular, o título, o H1. E por que não apareceu a div aqui? Porque nós precisamos, então, fazer o estilo CSS, ok? Então, na próxima aula, nós faremos o estilo CSS e cada elemento com seus atributos e os valores surgirão aqui na página principal do site, ok? Não esqueça de baixar o PDF para vocês acompanhar e se vocês não entenderam, volte o vídeo, assista de novo, dá pause, faça o código, liga o vídeo de novo, dá pause, faça o código e assim vocês vão conseguindo entender praticando ao mesmo tempo, ok? Até a próxima aula.